E seja bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou a host desse podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito especial, mas que também faz parte aí da minha história, reconstrução do ligamento cruzado anterior. Eu não sei se você, que é fisioterapeuta ou um profissional de saúde, você já participou da reabilitação de um paciente assim, ou você que é paciente e já passou por alguma cirurgia assim e precisa entender um pouco mais. E a gente vai falar para vocês sobre isso hoje. O meu convidado de hoje, ele é fisioterapeuta, ele tem mestrado e está fazendo um doutorado em fisioterapia aqui na UFRN. Ele é pós-graduado em fisioterapia e traumato-ortopédica e esportiva pela UFRN e ele foi fisioterapeuta também do América de Natal durante 2020 e 2022. Seja bem-vindo, Vinícius Souza. Obrigado, Valquíria. Seja muito bem-vindo aqui para a gente falar realmente de um pós-operatório em que envolve muitas vezes uma lesão traumática e um tempo muito longo de reabilitação, né? Em que dentro da história a gente imagina que a gente vai evoluir, ter mais tecnologia, as coisas vão ficar melhores, mas há 10 anos atrás a gente considerava que 6 meses era um tempo de reabilitação, agora está passando para 9. Como que você enxerga isso, Vinícius? Bom, falar da história do LCA, do que ele vem mudando ao longo dos anos, ele é um tema bem interessante e que sempre rende um bom papo. Anteriormente se falava que liberar o atleta por volta de 6 meses seria o que consideraria ideal. Os estudos hoje em dia têm apontado que um tempo de reabilitação, ou melhor, de alta, entre 9 e 12 meses, seria um cenário mais seguro para liberar esse atleta. Porém, tem estudos mais recentes ainda apontando que tempo não é o principal e muito menos um único fator a se considerar para aplicar a alta de um atleta. Se fala-se que uma avaliação com critérios objetivos para retorno ao esporte seria a melhor saída, mas isso não significa necessariamente que você vai negligenciar o quesito tempo e liberar um atleta ali com 4 ou 5 meses, principalmente se é um esporte que envolve giro, pivô, como por exemplo futebol, rugby, basquete, que vai colocar o atleta numa posição ali de estresse maior. Então, se você tem esse tipo de esporte que coloca o atleta numa posição de estresse maior, obviamente vai levar um tempinho um pouco maior. Se for, por exemplo, um esporte linear, talvez um ciclismo, a própria musculação, a corrida ali em linha reta, talvez liberar em torno de 6 meses seja algo palpável. Porém, eu enfatizo que passar pelos critérios objetivos de retorno ao esporte, força, questionários funcionais, até mesmo testes clínicos como dor, edema, tudo isso é fundamental para você ter uma alta mais segura. Show, perfeito. Interessante isso que você está falando, porque a gente tem esportes diferentes e a gente tem pessoas que, enfim, pacientes que vão passar por isso, que vão ter necessidades diferentes. E quando você fala que o mais importante não é o tempo, e sim esses critérios, esses testes em que vão ser feitos nesse paciente, existe uma possibilidade de acordo com esses testes, ele ser liberado antes dos 6 meses hoje? Sim, tem estudos que já preconizam isso, e quando a gente trabalha com esporte de alto rendimento, a gente sabe que a cobrança e a exigência para você ter o atleta o mais brevemente possível retornando ali aos treinamentos e aos jogos, ela é grande. A gente sabe que um atleta afastado ele é uma perca técnica, às vezes perca de liderança devido ao perfil do atleta, e uma perda financeira. Tem estudos aí na Europa, salvo engano, na Premier League, que é a liga inglesa, falando que quando o atleta está afastado do esporte, aquilo repercute em perda de pontos na tabela, que pode significar o quê? Um rebaixamento, um título ou a perda de um título, uma classificação para a competição internacional. Então, se você consegue retornar aquele paciente, aquele atleta um pouco antes, é interessante para o clube, é interessante para o atleta, porém, sempre com segurança. Os estudos têm mostrado que é possível liberar um pouco antes, mas eu confesso que eu ainda sou um pouco reticente, porque a gente sabe que o processo de ligamentização ele pode levar até 12 meses. Os estudos têm apontado isso. Então, é sempre uma, como é que eu posso dizer assim? É sempre uma via de dois caminhos. Você pode sim tentar antecipar e ter uma série de ganhos, mas ao mesmo tempo colocar um atleta numa posição de risco. A gente sabe, por exemplo, que o Real Madrid hoje é considerado uma grande referência em todo mundo e sempre foi um dos maiores clubes do mundo, se não o Sim. maior. E ele teve um índice de lesões de LCA muito alto nos últimos anos. Teve atletas dele, inclusive o caso do Militão, que é um zagueiro brasileiro da seleção, que ele voltou um pouco antes dos 9 meses, salvo engano, entre 7 e 8, e em poucos jogos ele infelizmente veio romper novamente e está afastado de novo. Então, será que esse é o melhor caminho? Será que realmente vale a pena tentar ganhar 1 ou 2 meses e correr um risco maior? Tem estudos que apontam que sim, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco mais a fundo nisso.
E quando a gente olha para futebol ou um esporte de alto rendimento, assim como o futebol, que chama muita atenção e existe muito dinheiro envolvido, é uma pressão muito grande, né? Do fisioterapeuta, do médico, do time ali que cuida realmente desse atleta para fazer com que ele volte o mais rápido possível, mas obviamente sem ter uma nova lesão. Mas obviamente voltar com performance, né? E aí entra muito isso que você falou, dessa capacidade psicológica também desse atleta confiar nesse membro que foi feito a cirurgia, que foi feito a reabilitação, mas na hora que chegar lá no campo, em que principalmente aquele que teve uma lesão no campo, vai vir aquela memória, né, de, meu, será que vou dar conta? Será que meu joelho aguenta? Pronto, você levantou alguns dados bem interessantes. Vamos lá. A questão da confiança no retorno ao esporte. Tem um questionário que a gente usa, que é o ACLRSI, que ele avalia a prontidão psicológica para retorno ao esporte. Isso é fundamental. Se o atleta não está bem, se ele não está confiante, independente de qual modalidade ele exerça, não é interessante que ele retorne. Isso é um fator de risco muito forte. Então, você precisa ter essa confiança. Em alguns casos, a figura do fisioterapeuta precisa dar abertura para a figura do psicólogo. Em alguns casos é necessário que essa equipe interaja. Na realidade, eu não diria em alguns casos, eu diria que na maioria dos casos é importante que haja essa interação, se não na totalidade deles, para que esse paciente ganhe. Quando você tem ali um trabalho integrado entre médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, todos envolvidos ali, quem tende a ganhar o paciente é o atleta. Então, ele precisa ter essa confiança. E no que diz respeito à relesão, dados apontam que em esportes que têm essa exigência maior, como futebol, basquete, por exemplo, até 30% dos atletas podem ter a relesão. Então é um número alto. E a gente sabe que conforme o tempo passa após os 9 meses de retorno ao esporte, esse número tende a cair e conforme também a exposição dele. Mas nos 2 primeiros anos é uma fase de risco altíssimo. Então, se você já tem uma perda muito grande de um atleta afastado pela primeira lesão, se ele tem a recidiva, que algumas pessoas até confundem, acham que a recidiva significa só no mesmo joelho, mas a gente considera também no contralateral. Então, Recidiva na pessoa, na né? Não pessoa, membro. exato. Se ele tem aquela nova lesão, aquele prazo que você já perdeu com ele, a gente costuma ter um prazo ainda maior na recidiva, porque existe um cuidado redobrado. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração, se o atleta está confiante. E quando eu falo confiança, não só confiante no sentido de tipo assim, estou confiante. Por incrível que pareça, eu li recentemente um estudo com mulheres que falava que se ela estivesse confiante até demais, isso poderia ser um risco. Sim, sim, E a sim. gente fica naquela situação. Precisa ter confiança, mas também não pode ser confiante demais. O estudo aponta que se tivesse confiante demais, ela poderia se expor a um risco talvez de forma desnecessária. Então, para você ver como é importante você entender todos esses quesitos que estão em torno do atleta. Então, assim, uh, tem hoje em dia uma vertente que fala da questão da complexidade, né, que são vários fatores envolvidos. E eu gosto de falar sobre isso. Confesso que não tenho tanta propriedade no assunto, não me debrucei nos livros sobre isso, nos artigos, mas eu acho interessante você entender que não é só o fisioterapeuta, não é só o exercício de força, não é só o excêntrico que vai deixar o paciente pronto para alta. Há uma série de fatores envolvidos que vai permitir com que esse atleta volte. E você entender que você sozinho não é o salvador da pátria. Tem muita coisa envolvida para chegar naquele resultado final. Você falou de futebol, falou de basquete, e quando a gente fala dos esportes de lutas, artes marciais, como que é isso? Porque muitas vezes tem muito giro em cima do joelho também. Os atletas que disputam esportes e artes marciais também estão predispostos a esse tipo de lesão. Lá no consultório chega muito paciente de jiu-jitsu, judô, que principalmente tiveram ali uma sobrecarga num contato, porque assim, a lesão do LCA propriamente dita, ela pode ser por contato ou sem contato. Em torno ali de 70 a 80% das lesões são sem contato, mas também tem a lesão por contato. Às vezes pode receber um golpe, alguma coisa nesse sentido, que gere ali o mecanismo tradicional de ruptura do LCA, né? E é possível sim, mas a gente verifica que normalmente são os esportes com bola, esportes em grupo, que têm os maiores índices de lesão. Futebol, basquete, principalmente rugby estão na frente, mas sim pode atingir esportes como artes marciais e gera o mesmo impacto. O atleta está afastado, inclusive eu tenho um paciente atualmente que é de artes marciais e ele quer voltar, mas ele sente aquela desconfiança no sentido de receber um golpe no mesmo local. Então, Uhum. para você ver,
essa falta de confiança que a gente falou agora há pouco, ela pode ir para todos os esportes e em todas as esferas, seja amador, profissional ou até mesmo recreativo. A gente fala que às vezes a falta de confiança está só no atleta que está no alto rendimento, mas o amador também sente. Por exemplo, cerca de 82% dos atletas eles voltam ao esporte, mas às vezes não voltam da mesma forma. Sim. Voltar ao nível pré-lesão é outra situação. Você já diminui aí para em torno de 60%. E voltar no nível competitivo é menos ainda, é em torno de 40%, 45%. Então, você voltar ao esporte não é garantia que ele vai performar. Todos os atletas que eu trabalhei, eu falava, olha, a gente vai fazer o máximo possível para você retornar ao esporte, mas eu não posso te garantir o retorno à performance, porque é algo que vai além do que a gente quer. E, infelizmente, é uma rotina que o atleta precisa entender que existe. Entendi. E quando a gente fala desses testes, Vinícius, hoje quais são esses principais testes que vão fazer com que você fale, não, esse atleta está apto a voltar para o esporte, fora a parte psicológica que a gente falou, ou esse atleta ainda vai ter que segurar aqui mais um mês e fazer mais um trabalho? Pronto. Até você chegar no retorno ao esporte, você primeiro passa pelos critérios de progressão de fases, né? Não existe um consenso na literatura com relação a um protocolo ou a melhor terapêutica. Existem sim estudos que trazem protocolos, por exemplo, tem um protocolo muito interessante que é do Hospital de Massachusetts, tem outros aí, se eu não me engano, do Aspeter, que é uma organização muito famosa e muito importante e reconhecida da área, mas não tem um protocolo 100% que você deve dizer assim, isso é uma receita de bolo, até porque na fisioterapia não é bem visto isso. Sim. Cada paciente tem sua individualidade, né? Então, quando você começa a passar pelos critérios de progressão de fase a fase, até chegar nos critérios de retorno ao esporte, você consegue ter um controle melhor do que está acontecendo. E trazendo para esses critérios, os principais são uma assimetria de força de no máximo 10% entre quadríceps. Então, se o paciente tem mais do que 10%, ele já está numa zona de risco. E eu ainda vou mais além. Se for um atleta de alto rendimento, eu tentaria trabalhar em torno de 5% para ter uma segurança ainda maior. Isso a gente está falando de um isocinético. Pode ser o isocinético, que é o padrão ouro de reabilitação, mas às vezes ele não é a realidade para todos. Exatamente. E hoje em dia, os estudos já mostram a validade, a confiabilidade e a relação custo-benefício que, por exemplo, o dinamômetro isométrico Entendi. tem. É mais fácil na prática, no dia a dia na clínica, você encontrar um isométrico do que um isocinético. Então, se você não tem a figura do isocinético à sua disposição, você faz com o isométrico, que pode ser um handheld, que é aquele de mão, pode ser um de tração, enfim, desde que siga um protocolo delimitado para aquela avaliação. Perfeito. Ela precisa ter todo o procedimento registrado, porque se você for fazer uma reavaliação, precisa repetir aquele padrão para que não gere um viés, uma diferença de uma para outra. Então, a avaliação de força é fundamental. Eu até brinco que quando a gente fala avaliação de força no esporte de alto rendimento, não é aquele teste de muscular manual de 0 a 5 que a gente conhece na fisioterapia desde que a gente vem para a faculdade. Escala de Kendall. Isso. Então, assim, para trabalhar com atleta Você não tinha dá para aquele fazer. livro azulzinho assim, na Não, estante? não dá para fazer. Aquele de Kirchner são tradicionais, né? Capa dura. Isso. Então, assim, não dá para você trabalhar com atleta de alto rendimento profissional Sim. que desempenha ali no máximo, no ápice, e você fazer uma avaliação de 0 a 5. Você tem que fazer uma avaliação objetiva. O padrão ouro isocinético, na ausência dele, você tem o isométrico. Então, a diferença de até 10% é tolerada, mas seria ideal que fosse até 5%, para você ter uma segurança ainda mais. Posso já colocar um problema antes de você falar dos próximos? Porque assim, o que eu vejo às vezes na parte do isocinético, quando você pega um paciente com uma dor patelofemoral, ele sofre absurdamente para fazer o teste no isocinético. E aí? E ainda digo mais, o próprio gráfico mostra e corrobora com o sofrimento que a gente vê no rosto do paciente. Quando ele começa a fazer a força, quando ele chega ali no ápice da extensão, onde há aquele maior atrito, aquele maior cisalhamento com a patela, o gráfico tende a fazer uma quedinha. Dói, o cara para de fazer força. O paciente não consegue fazer, ele não consegue entregar o máximo que ele pode. Exato. E eu tenho uma certa crítica ao isocinético, apesar de ser considerado padrão ouro. Ele não é funcional. Não é exatamente. O próprio isométrico também não é tão funcional. O posicionamento não fica tão bom ali. Mas eu não acho interessante nesse sentido, mas hoje é o que a gente tem de melhor. Uhum. E falando ainda da questão da avaliação de força, também é importante verificar a variação de força de posteriores de coxa. Então, assim, você avaliar ali os flexores de joelho, você pode garantir que o paciente tem uma força adequada, até porque uma fraqueza de isquios tibiais pode ser um preditor também de nova lesão do LCA. E a gente também trabalharia com um déficit de até 10% entre uma perna e outra. E a relação agonista-antagonista, né, que é a relação IQ. Por exemplo,
no isométrico, que eu trabalho bastante lá na clínica, a gente fala que valores de até 60% com base na literatura são aceitáveis. Porém, a angulação pode modificar. Existem angulações que o paciente não vai conseguir fazer uma relação 60, ele vai fazer 50, mas via de regra o padrão é 60. Aí, falando agora de outros critérios, né? Além da questão do teste de força e do tempo, que deve ser levado em consideração, apesar de não ser o principal e o mais importante, sinais clínicos como nível de dor, edema. A essa altura do campeonato, quando já chega para uma alta, você não espera sinais inflamatórios. Se tem, tem alguma coisa errada acontecendo. A amplitude de movimento de extensão tem que estar zerado. Eu diria que, inclusive, tem que estar zerado desde o início. É importante que no primeiro mês você já consiga zerar aquilo ali, até porque a extensão de joelho é um critério até de progressão para a corrida, que normalmente a gente libera ali em torno de 3 meses, 4 meses, em torno de 90 a 120 dias. Extensão, flexão de joelho, ele precisa ter uma flexão de joelho total, ou pelo menos ali 95% do que seria o joelho contralateral. Se a gente tivesse dados prévios antes da lesão, o cenário dos sonhos, né? Mas nem sempre a gente tem. Então, muitas vezes a gente trabalha com os dados comparando com o contralateral ou com valores de referência. O valor de referência é sempre algo um pouco delicado para lidar, porque apesar de ser embasado pela literatura, muitas vezes é feito com públicos, populações de outros países, de outros contextos, então é algo um pouco difícil. Mas o cenário dos sonhos realmente seria os dados do próprio paciente antes dele sofrer qualquer lesão. Passamos por força, flexão, extensão, sinais clínicos, dor, tempo, os questionários funcionais, que são muito importantes. Você tem o IKDC, que é o inventário subjetivo do joelho. Você tem o COS, que é um outro questionário muito legal. Eu gosto de usar na prática clínica o LEFS, que é um questionário de membro inferior. Não abro mão do ACL-RSI, que é de prontidão psicológica no esporte. Gosto de usar o tampa de cinesiofobia, que é para aquela questão de avaliar o medo e a dor ali no retorno, na execução de alguma atividade, etc. Teste de desempenho, teste de agilidade, como por exemplo o teste T de agilidade, ele é muito interessante para você entender se o atleta está performando bem. E eu diria que é fundamental que antes de você chegar nessa bateria de testes, que você tenha certeza que o paciente é capaz de executar os movimentos que trazem ele para o esporte, que é aquela fase que eu brinco que é a fase final, que é a fase de retorno ao esporte. É a fase onde o paciente entra no caos. Você vai inserir ele nas situações mais diversas que possam trazer ele o mais próximo possível do esporte e colocá-lo à prova, para você entender se ele consegue performar bem. Então, existem várias possibilidades, trabalho de lateralidade, aceleração, desaceleração, giro, mudança de direção, pivô, tem o Illinois Test, que é um teste muito legal para ele fazer esses tipos de giro. Enfim, trabalhos com bola. Eu não estou falando que o fisioterapeuta precisa entregar o paciente para o treinador escalar, não é isso. Ele vai, depois da fisioterapia, ir para o profissional de educação física, fazer aquela parte de retorno ao esporte com o educador físico, reintegrar o grupo aos treinos, aos jogos, e depois a gente espera que ele volte a performar. Mas na parte da fisioterapia é fundamental que a gente também exponha ele a isso. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa de cabeça, porque a gente fala, às vezes alguma coisa passa, mas de forma geral, os principais, eu acredito que estariam englobados aí. Quando você fala dessa relação do isocinético, muda se for um enxerto patelar ou se for um enxerto de flexores essa relação ou não? Espera-se o mesmo? Na teoria se espera o mesmo. Agora a gente sabe que, clinicamente falando, principalmente no início da reabilitação, o paciente tem respostas diferentes. Quando você faz um enxerto patelar, que eu noto que hoje em dia tem sido menos utilizado, o paciente costuma relatar mais dor no início da reabilitação, é algo um pouco mais complexo para ele, só que os estudos mostram uma boa estabilidade desse enxerto. Já no enxerto dos flexores, me parece que sim, ele também é muito bom, mas parece mostrar uma estabilidade um pouco menor que o patelar. Só que a recuperação tende a ser mais fácil e mais tranquila. E o paciente sofre menos. E até interessante comentar que a gente sabe que também existem outros enxertos. Tem o enxerto dos fibulares, que o lado ruim seria deixar o paciente numa situação de talvez uma exposição maior a um risco de entorse de tornozelo. Usa-se também o enxerto do quadríceps. Vejo muito ser utilizado e li na literatura que em caso de relesão eles gostam de utilizar. E aqui em Natal, alguns médicos daqui, juntamente com outros médicos, desenvolveram o enxerto do reto femoral. Então, assim, é uma técnica que vem ganhando aí bastante notoriedade, tem mostrado bons resultados. Confesso que no começo eu fiquei até um pouco assim surpreso quando eu vi o primeiro paciente chegar. Conversei com o cirurgião que trabalhou comigo na época lá do América, Dr. Marcelo, que é um dos que está à frente da pesquisa, muito bom profissional por sinal. E foi surpreendente porque, assim, é uma nova alternativa. E uma alternativa made in Brasil, né? E vem ganhando aí um mundo. Já vejo aí vários profissionais fazendo uso desse enxerto. E a cicatriz é onde? Então, teoricamente seria na mesma incisão que é feito do quadríceps. Só que ao invés de usar os 4, ele usa apenas o reto femoral e tem mostrado bons resultados.
Tem até um estudo sobre isso, eu posso depois compartilhar com você. Foi publicado pelo grupo deles. E ainda falando do enxerto, alguns pacientes chegam para mim e falam: olha, eu sinto que eu posso fazer isso. E eu gosto de falar o seguinte: nem tudo que eu posso eu devo. Ou nem tudo que eu consigo eu deveria fazer. Porque a gente sabe que o enxerto, no início, ele sofre aquele processo de necrose. E tem paciente que acha que pode fazer certas coisas. E por que eu falei isso? Eu trouxe até naquela palestra lá do evento da Sonaf que você esteve conosco, Sim. que já tem estudos na literatura falando do uso da extensão de joelho em cadeia cinética aberta de forma precoce. E o estudo argumenta que se o paciente já consegue deambular sem muletas, bem, com bons níveis de força, e consegue fazer exercício em cadeia cinética fechada, que já seria possível inserir. Isso de forma muito precoce. Mas a minha pergunta que fica é: será que vale a pena a gente tentar antecipar tanto assim? Já que é uma reabilitação mais longa, será que vale a pena tentar ganhar aí um mês, talvez? Eu não sei se vale. Eu confesso que eu sou um pouco reticente com relação a isso. Eu ainda trabalho naquela forma de esperar 4 semanas para começar uma isometria, para depois abrir um ângulo ali 90-45, para depois chegar no ângulo total. Esse estudo já falava da angulação já de uma forma bem precoce. E a pergunta é: se o enxerto está sofrendo aquela necrose, ele ainda não está, vamos dizer assim, criando aquele novo processo de novo enxerto, novo ligamento, a ligamentização, talvez seja algo um pouco prematuro. Eu gostaria de ver mais estudos sobre isso, mas é algo que já mostra que as pesquisas estão começando a pensar um pouco fora da caixa. Será que está na hora da gente pensar coisas que não eram pensadas há 20 anos atrás, 30 anos atrás? Será que está na hora de evoluir, já que a gente quer trazer o paciente o mais rápido possível e com segurança? Eu acho válido sim fazer o estudo, mas eu particularmente sou um pouco reticente de usar de forma desordenada na prática clínica. Eu gostaria de ver um pouco mais antes de fazer isso. Mas sim, já existem estudos falando da extensão de joelho em cadeia cinética aberta de forma precoce, mesmo no processo de reconstrução da LCA. E eu ia te perguntar isso em relação a acelerar esse processo de reabilitação, né? Se existe algum estudo em que, sei lá, teve alguma ideia mais ousada e fez algum teste diferente no sentido de acelerar muito isso, de falar assim, cara, esse atleta vai voltar antes e fizeram algum teste, ou usou alguma tecnologia, ou usou uma progressão mais avançada ali. Eu desconheço um estudo que conseguiu antecipar tanto assim, mas como já tem estudos que falam que o tempo não é o principal Uhum. fator para você liberar, que critérios objetivos são mais importantes, já vejo alguns clubes liberando atletas aí com 4, 5 meses. Teve um caso que ficou bem famoso de um lateral chamado Dodô. Salvo engano, ele estava na Fiorentina na época na Itália e ele foi liberado em torno de 4 ou 5 meses para retorno ao esporte em nível competitivo. Então, assim, já existem alguns casos. Deu conta, jogou bem Deu conta, depois. voltou. Eu não me lembro de ouvir falar sobre a relesão do caso dele. Vi de outros atletas, mas não dele específico. E eu sei que no Brasil tem um grupo, inclusive um dos integrantes do grupo é um fisioterapeuta do Fluminense, mas não com lesão de LCA. Eu vi eles falando de lesão muscular, que eles desenvolveram um recurso que eles têm utilizado para acelerar o processo de cicatrização. E tem mostrado resultados bem satisfatórios. Ele até compartilhou o estudo comigo, que é o professor Newton. Newton é o filé, que muita gente conhece ele por filé. Sei. Uhum. Muito interessante e muito solícito. Muito bacana da parte dele. Mas voltando para o LCA especificamente, eu desconheço protocolos ou estudos que acelerem tanto assim o retorno ao esporte. Mas eu acredito que vão surgir sim, porque a necessidade dos clubes, a pressão é muito grande para que o atleta retorne. Eu diria que a Imagino. pressão é por todos os lados, porque é o atleta querendo voltar, é o treinador querendo ele, é a diretoria, a presidente, a torcida, todo mundo cobrando, e a gente vai tentando moderar aquilo, né? Graças a Deus, no tempo que eu trabalhei com futebol, o departamento de saúde, os médicos, os fisioterapeutas trabalhavam de uma forma integrada e a gente conseguiu ter é, um bom entrosamento no sentido de saber lidar com essa situação e tentar segurar o atleta o maior tempo possível, desde que com segurança para que ele retornasse ao esporte. Não no sentido de segurar por segurar, mas segurar para que ele atinja o que é necessário para ser liberado. Entendi. Você falou do enxerto, dessa questão da necrose, e quando a gente olha para um enxerto de flexores, existe uma lesão ali na parte dos flexores. Como é visto isso em relação a cuidados que devem ter ou podendo piorar isso para o paciente e não ser eu estou pensando tão no cuidado desse enxerto, mas às vezes a pessoa acabou gerando algo pior ali em relação a esse, da onde foi tirado esse enxerto.
Eu diria que a premissa básica é você evitar complicações secundárias, né? Então você não vai trazer para o atleta, para o paciente, uma complicação maior do que ele já tem. Então, quando ele usa um enxerto dos flexores, por exemplo, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, a gente tenta preservar ele de realizar algum exercício que possa causar ali uma espécie de ativação de forma exagerada, até para evitar o desenvolvimento da tendinopatia, porque pense comigo, eu gosto de trazer isso muito para os meus pacientes. Eu disse, você não tem só a lesão do LCA. Normalmente a lesão do LCA vem com algumas lesões concomitantes, né? Sim. Normalmente lesões condráticas, cartilagem, lesão de menisco, em alguns casos colateral, às vezes até o cruzado posterior, um pouco mais difícil, mas acontece. E eu falo para ele, além dessas aqui que você tem, que você sabe que tem, foi retirado um enxerto seu aqui. Normalmente ali é no semitendino e no grácil, faz o enxerto dos flexores, e o paciente tem uma lesão tendínea, uma lesão ali importante que ele precisa ter alguns cuidados especiais. Então, a partir dali da terceira semana já dá para você começar a trabalhar, principalmente em isometria, sem ter um risco maior com relação a isso. Porém, do mesmo jeito que cada tendão tem algumas limitações, o patelar, por exemplo, alguns indivíduos podem ter maior dificuldade com tarefas como salto, por exemplo. Já no tendão dos flexores, o paciente pode ficar predisposto a uma lesão muscular, e a gente sabe que o LCA, apesar de ser muito incapacitante, de ter um tempo alto de recuperação, ela não é a que mais ocorre no futebol, por exemplo. No futebol, a lesão que mais acontece é a lesão muscular de isquiotibiais. Então, se você fez uma reconstrução da LCA com enxertos flexores, teus isquiotibiais vão ficar ali mais suscetíveis a uma nova lesão. E pensa comigo, a gente tem que trabalhar a especificidade. Hoje em dia, no futebol, a posição que talvez tenha o maior desgaste físico talvez hoje sejam os laterais e os volantes, porque tem aquela filosofia do volante box to box, que é aquele cara que vai e volta e faz tudo dentro de campo, e o lateral também. Então, assim, se ele corre muito, ele faz muito sprint, que é um dos mecanismos de lesão de posterior de coxa, e ele já tem aquela fragilidade, é algo muito complexo. Então, você precisa trabalhar isso durante a sua reabilitação para garantir que o paciente tenha essa segurança. Então, assim, além de você trabalhar tudo que uma reabilitação do LCA precisa, você tem que entender o esporte, a posição do atleta e qual exigência vai ser feita em cima dele. Entendi. Quando a gente vai para lesão, Vinícius, né, que, por exemplo, você que atua na parte do futebol ou pessoas que trabalham diretamente com outros esportes, o atleta acabou de machucar, vai ser feita uma avaliação nele para entender a possibilidade dessa lesão, para obviamente depois fazer uma ressonância e confirmar. Como que hoje a ciência enxerga esses testes em que vão ser feitos para saber qual a confiabilidade de, pô, realmente foi uma lesão de LCA ali na hora, ou não, ó, esse aqui é muito falso positivo e precisa da ressonância depois. O que hoje é recomendado? Os testes especiais, os testes ortopédicos que a gente aprende na faculdade, eu diria que você tem que ter muito cuidado ao analisar isso, porque existe muita chance da questão do falso positivo ou do falso negativo. A gente sabe que alguns testes têm uma confiabilidade boa, mas às vezes não é especificidade, às vezes o contrário, então é muito complexo. Mas existe sim uma bateria de testes que normalmente o profissional faz, o fisioterapeuta ou médico, mas os principais são testes de gaveta, apesar de não ter tanta precisão assim, mas tem o Lachman, enfim, eles conseguem direcionar o paciente para uma, digamos assim, uma suspeita no que relação ao que ele tem. Só que você precisa associar os testes com a clínica. Quando você trabalha ali com um atleta mesmo de alto rendimento, você tem a oportunidade de presenciar muitas vezes a lesão em loco. Então você está o tempo todo assistindo, e eu brincava que o tempo que eu trabalhava no esporte, eu não apreciava o esporte. Eu ficava observando o atleta. E se ele já tivesse voltando lesão, eu ficava observando se tinha algum risco ali, algum movimento diferente. Então você consegue ver na hora qual foi o mecanismo de lesão, para entender se realmente faz sentido com o que você está pensando e raciocinando ali a respeito daquele tema. Às vezes o atleta machuca, ele já sai na hora substituído, às vezes para ali no intervalo e você olha, faz alguns testes especiais com ele. Na figura do esporte de alto rendimento, normalmente o médico assume essa posição, ele vai logo e faz. Mas na clínica, muitas vezes a gente, mesmo como fisioterapeuta, vai e faz. E tendo essa suspeita, você pede o exame de imagem. No futebol já tem o vídeo, né? Você já tem o consegue vídeo, olhar você ali já o analisa. replay, né? E você vai para o exame de imagem para você realmente ter a total certeza através da ressonância se rompeu ou não. E alguns casos eles fazem ali já de imediato, outros casos eles esperam ali alguns dias para ter uma diminuição do edema, às vezes algum extravasamento de algum líquido para que a imagem saia um pouco mais limpa, né, digamos assim. É isso que eu ia perguntar, porque assim, fez fez o teste de gaveta anterior, fez um teste de Lachman, os dois deram positivos, cara, a chance de ter rompido vai ser, eu não sei quantos por cento a gente poderia dizer.
Agora, fez gaveta, a musculatura contraiu, meio que deu uma enganada, fez o Lachman, deu positivo, e aí? Como que é isso hoje? Mas, obviamente, você não sabe ali, mas o quanto você, putz, acho que foi. Você disse uma coisa bem interessante. Eu peguei um paciente que era um atleta amador recreacional. Ele chegou para mim e ele disse: Olha, eu já fui em 2 fisioterapeutas e um ortopedista, e os dois falavam para mim que eu não rompi, Aham. porque os testes ortopédicos aqui Deu deram negativo. negativos. Falaram que o meu joelho estava bem. Aí eu disse: Vamos fazer umas avaliações de desempenho? E quando a gente fazia os testes de salto, os testes de agilidade, ele relatava instabilidade. Eu disse: olha, instabilidade é um dos principais fatores para mostrar que um ligamento rompeu. Se você pensar no LCA especificamente, o que, que o LCA faz? Ele evita a anteriorização da tíbia e mantém uma estabilidade no joelho. De forma geral, é isso. Então, se o paciente tem uma instabilidade, você já pensa que pode ter ali algo rompido. E eu até brinco. Eles falam assim: ah, porque rompeu parcial. Eu Sim. disse: cuidado com isso, porque às vezes o parcial. Tem até uma brincadeira que circula pelas redes sociais, que é um rapaz com uma mochila que a alça dele está intacta Sim. num lado, intacta no Aham. outro, e no meio tem só aquele fiozinho. Fiozinho. E eu sempre gosto, quando tenho a oportunidade, de acompanhar cirurgias direto no centro cirúrgico, e os médicos sempre solícitos, eles gostam de estar explicando o que está acontecendo, porque a gente sabe que na fisioterapia a gente não aprende a cirurgia em si, porque não é uma competência nossa, Uhum. mas é um conhecimento que é interessante você ter, porque agrega na reabilitação. E eles explicando, e ele falando, ele disse: olha, muitas vezes está parcial, mas não é interessante você recuperar ele, porque não é tão satisfatório quanto você fazer a reconstrução propriamente dita. E trazendo isso para o mundo do futebol, muitos atletas perguntaram para mim: será que não tem como. Assim, eles perguntam pelo sentido de falta de conhecimento propriamente dito, né? Eles Sim. perguntam: será que não tem como fazer aqui uma gambiarra e corrigir esse pedacinho que ficou, não? E muitas Aham. vezes não dá, porque no exame aparece ruptura parcial barra extensa. E quando tem aquele nomezinho parcial, ele se sustenta naquele fiozinho de Uhum. esperança de que pode ser feito, mas é algo bem complexo. Entendi. Porque o falso positivo a gente vê muito, né? Seja com o Isso. físio, seja com o médico, e às vezes a musculatura tá tão tensa ali, o paciente não relaxa nada para fazer o teste. A minha pergunta é: esse cara que, vamos dizer, acabou de romper esse LCA, você considera que ele conseguiria fazer normalmente o desempenho, o salto, sentindo uma leve instabilidade? Ou ele teria dor, ou ele teria medo? Pronto. Se você analisar num contexto geral, eu sempre falo: todo paciente que rompeu a LCA deve operar? Não. Não é bem assim que funciona. A gente fala dos cúpares e não cúpares, né? Então, existem indivíduos que eles conseguem, mesmo com o LCA rompido, ter uma boa estabilidade no joelho, ter um bom controle neuromuscular, ter bons níveis de força, ativar bem o quadríceps e consegue, às vezes, saltar, correr em linha reta, fazer alguns esportes lineares e você pensa que ele está bem. E ele realmente está bem e talvez não precise da cirurgia diante da demanda dele. Só que, mesmo tendo tudo isso, quando o paciente tem uma demanda como giro, pivô, mudança de direção, coisas mais acentuadas, talvez ele não consiga se sustentar no longo prazo. Sim. E uma coisa que chama muita atenção é que, mesmo tendo toda essa musculatura e conseguindo fazer os testes, talvez sentindo um incômodo aqui ou outro, é que esse paciente ele precisa entender que, fazendo cirurgia ou não fazendo, ele vai ter uma predisposição muito alta a desenvolver, por exemplo, uma osteoartrite, uma artrose de joelho no Sim. futuro. E muita gente não para pensar dessa forma, que eu acho que talvez seja um dos pontos que a gente, como fisioterapeuta, precisa educar o nosso paciente, que ele entenda que talvez aquele processo que ele está passando com você do LCA seja conservador no sentido de não cirúrgico, ou realmente o tratamento pós-operatório devido a uma cirurgia, que ele talvez tenha complicações a longo prazo. Quase que a totalidade dos fisioterapeutas fala só do curto prazo, do momento: ah, vamos focar no teu LCA, mas tem essas complicações. E você fazer esse paciente entender é fundamental. E eu diria mais: se o paciente não tem uma demanda atlética muito alta e ele é considerado um paciente que tem uma boa estabilidade, ele é um paciente Cooper, eu não recomendaria que ele fizesse uma cirurgia. Eu deixaria ele ter essa escolha, porque às vezes a gente induz o paciente no que ele quer fazer. Sempre que você vai avaliar um paciente, não é interessante você perguntar: e aí, tá sentindo dor? Tá sentindo isso? Deixa ele falar. Na escuta ativa você consegue captar muita coisa. E da mesma forma, quando existe um posicionamento como esse, você deixa o paciente tomar sua decisão, mas não exime a gente de apresentar os prós e os contras. Você apenas não vai tomar a decisão por ele. Mas a minha pergunta seria pensando assim: o cara que acabou de ter uma lesão, seja total ou parcial, ele vai ter dor, ele vai ter um inchaço. Essa história
junto com um leve medo ou uma pequena dificuldade de fazer realmente o desempenho como ele fazia antes, o mais importante é a percepção de instabilidade dele? O que seria mais importante quando você fala desse teste de desempenho dele, considerando que você não conhecia ele antes, que você conheceu ele agora? Pronto. Se ele tem uma possibilidade de ter rompido o LCA e ele vem para uma avaliação, você vai fazer primeiro os sinais clínicos, vai fazer também os testes ortopédicos, testes especiais e vai colocar ele nesses testes de desempenho. Eu diria que a soma dos fatores é o melhor caminho para você entender se esse paciente vai precisar realmente de uma intervenção diferente. Obviamente, quem vai decidir isso é o cirurgião junto com ele, mas você acaba tendo ali aquele feeling, aquele insight. Só que isso para o paciente é algo muito difícil. Nem todo paciente está aberto a fazer a cirurgia. Tem pacientes que às vezes precisam e não querem aceitar. Eu não sei se eu estou conseguindo chegar ao ponto que você está querendo falar, mas eu diria que você tomar a decisão de forma compartilhada, com paciente, família, se for o caso, um atleta profissional, com o clube, com todos os envolvidos, é a melhor estratégia. Desde que realmente tenha fundamento para chegar num procedimento como esse. Não adianta você expor se realmente não é o caso. E me diz uma coisa, eu não sei se a literatura traz um número específico para pacientes que fizeram uma reconstrução do ligamento cruzado anterior e ficam com uma instabilidade nessa reabilitação, né, durante essa reabilitação e depois sofrem com isso para não conseguir talvez ter os critérios de alta e sentem essa instabilidade. Ou se você teve algum caso assim muito específico e fala, cara, teve um cara que ficou muito instável e sei lá, a ponto de ter que refazer a cirurgia. Olha, eu não me recordo de ter visto na literatura nenhum número fechado sobre porcentagem de casos de instabilidade ou de frouxidão ligamentar que chegou ao ponto de refazer. Comigo nunca aconteceu na clínica do paciente ter que refazer devido a uma instabilidade. Já aconteceu uma única vez de um paciente, mesmo tendo passado em todos os critérios de alta, no tempo certo, todo aquele passo a passo bonitinho, de depois de alguns meses ele romper e estar esperando para nova cirurgia. Porque, infelizmente, a gente sabe que uma parte dos atletas isso vai acontecer. E se não seguir o protocolo, passo a passo, os critérios, essa chance vai ser maior ainda de acontecer. Mas de instabilidade propriamente de ter que refazer, não. Mas sim, eu já ouvi casos de pacientes que durante a reabilitação ficaram com uma folga muito grande no joelho, que gerou instabilidade e ele precisou refazer o procedimento. Agora, o número exato, realmente eu não me lembro de ter visto nenhum artigo que eu li a respeito sobre isso. Até interessante, já vai ser algo que eu vou ficar me perguntando para trazer. Tá vendo? Eu vou te contar uma história de uma paciente bem rara. O nome dessa paciente é Valkyria. Eu rompi o meu LCA em 2013. Eu treinava karatê, eu era atleta, não vou dizer profissional, porque eu não fazia só isso, mas eu competia em campeonatos internacionais de karatê, sou faixa preta de karatê. Legal. E aí eu tava passando por um ano super difícil, então, enfim, fortalecimento e tal, não tava sendo feito, tava aquele treinozinho mais ou menos. E aí eu fui para um campeonato em que no karatê a gente tem uma coisa que a gente chama de ippon, que é quando você pega o adversário, joga no chão, bate, acabou a luta. E aí eu tava numa final, só que eu tava perdendo por um vazar, então eu precisava ir atrás. E aí, de repente, eu dei um chute e ela segurou a minha perna. E eu falei assim, eu não quero levar um ippon. Só que nisso eu girei no joelho que ficou no chão. Eu girei, fui pro chão na hora, senti um estalinho e doeu muito, uma dor muito forte na hora. Acho que eu rodei uns 2 minutos ali no chão, chegou lá o pessoal pra ajudar. Quando eu levantei, eu senti o joelho bambo, entendeu? Eu senti, não foi na hora. E, obviamente, quase que eu fiz um Karate Kid ali, falei, vai com o mesmo. Mas, como eu tava perdendo já, eu tinha que ir atrás, não era só segurar a luta. Então, eu tive que... Falei, não dá. E aí, eu tava numa cidade que eu ainda precisava dirigir 100 quilômetros pra ir pra onde eu morava. Pô, cheguei em casa, o joelho já tava uma bola, inchado. Beleza, uns 3 dias ali, fui lá, marquei um ortopedista. Fui no ortopedista, ele pediu um raio-x, olhou lá, não tinha nada importante, falou, fez os testes, rompeu não. Falei, beleza, né? Tudo que eu queria ouvir. Pô, eu atleta, tudo que eu queria ouvir. Eu falei, nossa, maravilha, eu sabia. Sabe, Deus, obrigado. E aí, fui pra físio. Falei, vou fazer a fisioterapia aqui, diminuir inchaço, fortalecimento de novo, mas já tava com medo. Entendeu? Ia fazer um movimento de adução ali, já sentia aqui, ó, tipo, uma fraqueza. Já dava aquele arrepio, assim. Falei, não, beleza. Fiz 3 semanas de físio, voltei pro primeiro treino de karatê. Cara, foi... O karatê, ele tem uma base, que você põe o joelho na frente, outro atrás, e você abaixa bem.
Quando eu fui fazer um soco ali, que eu fui com vontade e na hora eu fui pro chão de novo. Tipo, tava completamente instável já. Fui pro chão de novo, dor absurda, absurda. Aí eu chorei um monte. Aí fui pra outro ortopedista, que fez lá milhões de testes de novo. E aí ele, acho que rompeu. Fui lá fazer a ressonância e aí peguei a ressonância e vi que realmente tinha rompido. E aí, obviamente, vem aquele desespero, né? Você fisioterapeuta, atleta, você sabe o quanto ia ser. Falei, nossa, acabou tudo. Mas o fato é, Vinícius, na época eu morava numa cidade do Paraná, fui para Curitiba, fiz a cirurgia com o médico do Atlético Mineiro lá, e tinha um amigo que trabalhava no Curitiba também, fiz a reabilitação com ele. Então, assim, fui buscando da melhor forma para fazer. Só que tudo deu errado, Vinícius. Obviamente eu queria uma reabilitação acelerada, né? Eu, atleta, falei, não, vamos fazer uma parada. E conversava pra cá, pra lá. Só que tudo deu errado. Deu errado em que sentido? Com 15 dias de pós-operatório, começou uma dor patelofemoral absurda. Eu tirei a muleta, como eu dava o passo, ela dava uma fincada muito forte. Aí eu fui pro físio, fui pro médico. Gente, tá um pouco estranho aqui, mas vamos lá. Esse negócio foi cada vez piorando. O meu quadríceps eu não conseguia ativar. Ele ficava lá, dormindo. E aí a gente foi, eu sentia meio que solto alguma coisa. Tanto é que o físio falava assim, tá estranho esse barulho. Eu tava numa cama elástica, sabe, tipo, dava uma encaixada assim. Falei, cara, tá estranho esse barulho. E enfim, foi passando o processo. E aí vai pra um lado, faz exame aqui, faz uma ressonância. Ah, não, é tua condropatia grau 3, é tua não sei o quê. E aí, enfim, apareceu milhões de coisas. Ou seja, deu 6 meses. Eu estava péssima ainda. Eu estava com praticamente 5 centímetros de uma coxa para outra. Meu quadríceps, eu fazia um agachamento, só aparecia o fêmur aqui. Tava horrível, de verdade. Eu mancava muito. Então, sabe quando você vai dar uma corridinha na rua? Vou atravessar a rua. Totalmente mal adaptado. Dava uma mancadinha assim, porque era uma muito forte. Subir escada, tinha que jogar pro lado. Uma dor muito forte. Não tinha quadríceps para ativar ali. E aí a situação foi complicando. Eu falei, cara, que desespero. Falei, eu, fisioterapeuta, da posição de paciente, e realmente o médico que eu tava acompanhando, ele falou, não sabia. E aí eu fui e encontrei um médico especialista em joelho em atletas de artes marciais no Rio de Janeiro, em Niterói. Bem específico, muita gente boa ele. E aí na época fui lá, conversei com ele, falei, cara, você já viu alguma coisa assim? Porque tal? Aí, enfim, ele fez os testes dele e falou assim, Val, a tua cirurgia foi feita numa angulação errada, a gente precisa refazer. Nossa, uma facada. Nossa, um soco no estômago. Falei, meu, depois de um ano aqui, você precisa refazer, sabe? Tipo, foi bem difícil, foi bem difícil. E aí, eu tomei a decisão mais radical da minha vida. Eu falei, cara, precisa refazer. Eu tirei um peso das minhas costas e falei o seguinte, ó, eu tenho um campeonato mundial daqui a 10 meses. Eu sei que eu não deveria voltar a treinar karatê. Eu sei que eu não deveria ir pra esse campeonato, mas se eu for e romper, aí eu faço. Aí tá tudo bem. Falei, deixa eu voltar. E aí eu comecei a treinar de novo, né? Tipo, treinar mais forte. Era muito difícil, porque a base de karatê judiava muito do joelho. Muito. Então, assim, era sinovite o tempo todo. Muito, muito. Mas, enfim, fui fazer o que tinha que ser feito. Fui pro campeonato. Foi meu primeiro campeonato pós-lesão. Fui pro campeonato. O primeiro chute foi muito difícil de eu ter coragem de realmente dar. Mas depois que eu dei o primeiro que eu vi que não rompeu, cara, aí foi embora. E eu fui vice-campeão mundial naquele ano, 2015. Então, assim, foi algo extremamente difícil como atleta, como fisioterapeuta, e por isso que eu te perguntei, porque eu nunca vi um caso de um paciente que teve tanta dificuldade numa reabilitação de LCA, e quando eu converso, às vezes, com os profissionais, eles falam, putz, é muito difícil ter um paciente que foge tanto, assim, dentro do que a gente espera, né? E que as pessoas não entendem e não conseguem dar muita resposta. Quando eu fui fazer o teste do isocinético, era absurda a diferença. Por isso que eu te perguntei. Eu sofria. Na hora que eu ia fazer lá, eu não conseguia fazer força. A dor no joelho é muito grande. Então, a dor patelofemoral ali, eu não conseguia contrair quadríceps. Então, assim, eu vi várias dificuldades nesse processo como paciente. Esse seu relato é muito bacana, porque você pode ver as duas faces da moeda. A face como paciente e a face como profissional fisioterapeuta. E realmente alguns casos podem acontecer de existir complicações. Normalmente são relacionadas com dor na região anterior do joelho, uma síndrome da dor patelofemoral, às vezes uma tendinopatia patelar. E o paciente sofre muito porque, assim, são disfunções que são tratadas à base de exercício. E como fazer exercício com quem já está sentindo demais. Então você tem que fazer aquele gerenciamento da dor, realmente educar o paciente, mostrar para ele, para que ele entenda realmente o que precisa ser feito. Só que isso não é fácil.
Tem paciente que às vezes larga, ele fala disso, não, para mim já deu. Como eu já estou trabalhando no meu trabalho que me permite fazer as atividades, eu não vou querer mais voltar ao esporte, eu vou largar por aqui. E isso, infelizmente acontece. Não é algo tão comum e a gente, como profissional, a gente fica triste quando isso acontece, mas pode acontecer. E tem N fatores. Às vezes pode ser realmente alguma coisa cirúrgica, às vezes pode ser uma reabilitação mal conduzida, às vezes tentou progredir antes do tempo, quis acelerar o Sim. processo e corre esse risco. A gente realmente, eu sempre falo para o meu paciente, eu disse, olha, depois de você, eu acredito que eu sou a pessoa que está mais interessada em ver você bem. E às vezes a gente fala que ah, não deve se apegar demais com o caso do paciente, mas é humanamente impossível. A gente, ser humano, a gente vê as lutas do paciente no dia a dia, a gente tá com ele naquele momento, e principalmente quando é com atleta, às vezes você tá com ele ali, café, almoço, janta, sábado, domingo, feriado, aniversário, às vezes ele tá mais tempo com você do que com a família, e você vê ele sofrer, querendo voltar pro esporte dele, e às vezes você ali, sabendo que vai ser um processo muito árduo, é algo muito complicado de lidar. Mas é possível corrigir. Talvez o paciente não consiga voltar a performar como ele voltava antes. Mas sim, é possível fazer ele voltar. Agora é um trabalho de formiguinha. Vai ter que educar, vai ter que orientar e fazer principalmente esse gerenciamento da dor, porque não é algo fácil. Como o teu relato falou, Total. sentia muita dor, judiava muito do joelho, mas você foi perseverando até que conseguiu voltar a competir e sagrou com o vice-campeonato. Total, mas é, como você falou, judia muito, porque manter a performance disso é muito É dolorido. difícil. Então você tá exigindo de algo que necessariamente está do jeito que deveria estar. Então, conseguir recrutar esse quadríceps, conseguir fazer hipertrofia de quadríceps era um desafio gigante para conseguir achar a posição em que a dor não era maior Exato. que a contração muscular. E a gente falou agora há pouco da questão do tendão dos flexores de gerar uma lesão. Imagina um paciente no pós-operatório de LCA, às vezes já com alguma lesão associada, e você do nada ter que chegar para ele e falar assim: olha, diante de tudo que está acontecendo, a gente vai mudar a rota e visar aqui tratar essa tendinopatia patelar, tratar essa disfunção patelofemoral, e assim que possível a gente redireciona os esforços para o LCA. Para o paciente aquilo é muito impactante, porque ele pensa: caramba, eu tinha um problema, estou com outro aqui. E assim, existe uma série de fatores. É, você fazer com que ele entenda, com que ele seja educado com relação a isso, eu acho que é fundamental. Educação em saúde, educação em dor. Hoje em dia, muitos estudos em várias condições musculoesqueléticas falam isso. Você precisa fazer a educação do paciente para que ele entenda realmente tudo o que ele vai passar. E, se possível, faça isso antes da cirurgia, porque ele não vai ser pego desprevenido quando chegar no momento, caso venha a ocorrer. A gente não espera, mas a gente sabe que existe sim a possibilidade. Show. Isso foi uma coisa que eu escrevi no livro, que, que o livro é falando sobre dor crônica. E aí eu trago um pouco da minha história, porque eu passei por episódios de dor crônica e, na verdade, eu preciso de uma manutenção, porque se eu fugir da academia, a dor ela volta. Não tem como. Porque aí a sobrecarga começa a entrar ali, como você falou, osteoartrite, artrose, e aí eu tô só favorecendo isso daí. Então, tá nesse processo de sempre recrutar, de ativar, de buscar exercícios que mantêm essa musculatura mais hipertrofiada, ativada, é extremamente importante para não ficar sobrecarregando isso e poder viver da melhor forma possível, né? Não ficar se poupando das coisas. Isso é fundamental. Eu já trabalhei com atletas de alto nível, alto rendimento, profissionais que eles estavam na academia de manhã, antes do treino, e na tardinha, após os treinos, fazendo seu fortalecimento constante, e falou para mim, com essas palavras: no dia que eu não vim aqui, eu não vou conseguir treinar. E eles Exatamente. treinavam muito, 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 e infelizmente a grande maioria tende a encurtar a carreira devido a isso. Por quê? Muitas vezes o rendimento cai e a gente sabe que no esporte de alto nível, um segundo, um milésimo de segundo, um metro, aquilo gera uma diferença. Aquilo pode decidir quem vence, quem perde, quem ganha medalha, quem é rebaixado, quem é campeão. E quando o atleta começa a perceber que talvez ele não está no melhor de sua performance, ele começa a se perguntar: será que aquilo ainda me deixa feliz? E falando agora como pessoa, não só como fisioterapeuta, eu acho que uma das maiores tristezas que a gente vê no dia a dia de um clube é quando você vê um atleta sendo meio que obrigado a se aposentar porque o corpo dele não acompanha mais o que a mente dele quer. Quantas e quantas vezes a gente não vê entrevista de jogador falando: eu não aguento mais as dores. E a gente sabe que não é o ideal, não é o cenário dos sonhos, mas é muito difícil você não ver um atleta de alto rendimento que não tem algum tipo de dor. A gente tenta contornar, mas muitos têm. E fazer com que ele consiga
minimizar isso é fundamental. A gente falou de minimizar, eu me lembrei agora de um conceito que eu queria ter trazido no início e acabou passando. Sobre o LCA, a gente falou dos critérios de alta, mas uma das coisas que diminui a chance de uma nova ruptura é justamente um trabalho preventivo pós-alta. Tem estudos que falam que se ele fizer uma espécie de prevenção 2 vezes por semana após a alta, ele diminui a chance de uma realização desses primeiros 2 anos, que é uma fase muito complexa para ele. Legal. E eles trazem mais detalhes, que tipo é essa prevenção? Se algum tipo de exercício específico? Sim, fala muito de exercícios de força, de controle neuromuscular, que é basicamente o que a gente já usa dentro do programa de reabilitação, mas principalmente que ele faça exercícios relacionados com o esporte dele. Que ele seja trabalhado isso para que ele não seja pego desprevenido. Eu gosto muito de lidar com um atleta e trazer assim situação para ele. Eu não vou te liberar para a tua alta fisioterapia enquanto eu não te expor em determinados movimentos. Eu não quero que você chegue em uma determinada situação num jogo, seja colocado em xeque ali a tua capacidade e você nunca tenha feito aquele movimento, porque você não vai se sentir seguro e talvez naquele momento você esteja mais predisposto a uma lesão do que estaria se você realmente está treinado. Então, exercícios de controle neuromuscular, exercícios de força são fundamentais para manter o paciente bem, mas isso não significa que você vai negligenciar outros conceitos, como mobilidade, amplitude de movimento, que sempre precisam ser trabalhados. Não, com certeza. Vamos fazer um momento mitos e verdades aqui de LCA? Deixa eu ver que eu tinha anotado aqui pra gente perguntar. Vamos lá. Vinícius, depois da cirurgia de LCA, o joelho nunca mais volta a ser o mesmo? Mito ou verdade? Essa é difícil para responder com mito e verdade, sabe? Eu diria que o mesmo ele nunca vai ser. Uma vez que ele passa pela cirurgia, eu diria que realmente ele nunca vai ser o mesmo. Mas ele vai ser um outro tão bom quanto o mesmo? Mas é possível, inclusive, dizer que ele vai ficar melhor do que ele era antes. Olha aí, ó. Já tive pacientes que chegam para mim e falavam, olha, tá melhor do que estava antes, estou me sentindo mais bem preparado. Inclusive, o teste de força, a dinamometria e outros testes objetivos podem mostrar que o joelho operado tem níveis melhores do que o contralateral e quando você tem dados de linha de base, tem níveis melhores do que até antes da lesão. Agora a gente sabe que infelizmente ele vai correr risco de uma nova lesão maior do que quem nunca rompeu. Entendi. Eu não respondi com mito e verdade, né? Ah, não, mas deu pra entender. É preciso esperar desinchar completamente o joelho antes de começar a fisioterapia? Pensando numa dúvida de um paciente. Aí é um mito. Completamente. Quem já rompeu o LCA tem mais chance de romper novamente? Essa já respondeu. Essa é verdade. Fortalecer o quadríceps é o mais importante na reabilitação da reconstrução do LCA? Eu não diria que seria o mais importante, mas eu diria que seria um dos mais. É muito difícil você precisar dizer esse é o mais importante, esse é o fundamental. Sim, eu considero ele muito importante, mas tem outras coisas que também são fundamentais. Porque, por exemplo, se você não tem uma extensão de joelho completa, aquilo vai limitar, por exemplo, a contração de quadríceps, você ter um quadríceps forte, ativo. A extensão é o primeiro ponto mais importante. Tudo de movimento é fundamental. Extensão, flexão. E depois você vai partindo para o fortalecimento, vai colocando um treino sensório motor até chegar no retorno ao esporte. Até porque, por exemplo, a extensão do joelho vai impactar até na corrida. Eu até brinco, sabe aquele paciente que corre mancando? Possivelmente ele deve ter alguma limitação nesse sentido, foi? Então, assim, é um dos mais importantes sim o quadríceps, mas eu não talvez diria que é o mais importante. Treino de propriocepção é mais importante que fortalecimento muscular? Olha, essa pergunta é boa, viu? Eu diria que o fortalecimento é mais importante. Porque a gente sabe que na fisioterapia existem muitos estudos um tanto quanto controversos, né? E tem estudos, inclusive, que falam que aquela propriocepção de ficar trabalhando em disco, em balancinho, talvez aquilo não tenha o resultado que a gente pensa que vai ter. Eu diria que o fortalecimento é mais importante. Mas não deve ser negligenciado outros conceitos, como o sensório motor. Acho que a união de todos é o que realmente faz a diferença. Então vamos para essa. Base instável é melhor que base estável para treino proprioceptivo? Eu diria que é um mito. Eu acho que tudo depende muito do objetivo, do que você quer alcançar. Eu consigo trabalhar muito propriocepção, muito treino sensório motor com bases estáveis com o paciente. Depende da exigência que você vai fazer para ele.
é porque ficou muito condicionado na cabeça do fisioterapeuta a entender que se ele trabalhar a propriocepção, se ele quer um treino sensório motor, ele tem que fazer algum tipo de base Que tem que instável, ser ele tem que instável, né? colocar o paciente no bolso e ficar jogando bola, tem que colocar na cama elástica para ele ficar dando um skip ali em cima da cama elástica e rebatendo a bola, mas não necessariamente. Acho que a base estável, quando bem trabalhada, ela supre sim a necessidade. Então não diria que ela é melhor do que a outra. E base instável favorece a instabilidade? Teoricamente é outro mito. A gente parte dessa premissa, a gente acredita que sim, mas não necessariamente. Até porque se você for parar para pensar, não existe nada que a gente possa fazer na fisioterapia que traga 100% ao atleta para uma situação de jogo, porque é totalmente diferente. Você às vezes trabalha uma base instável com o atleta, ele sozinho. No jogo dificilmente ele está sozinho, ele vai receber um contato de alguém, principalmente nesses esportes que são coletivos. Então eu acho que é um mito. Show. E a última, se ficou instável depois da cirurgia, não tem jeito, tem que ir pra faca de novo. Depende do objetivo. Mas se ele realmente quer um esporte de alto rendimento com um padrão de exigência atlética alto, ele teria que ir de novo. É, gente, tem que fazer direitinho pra não ter que ir de novo pra faca. Tem que seguir tudo muito direitinho. Quem segue já tem algumas dificuldades, como você citou. Exatamente, pode acontecer. Imagine quem não segue. Eu sempre falo que para o atleta de alto rendimento é até mais tranquilo ele trabalhar esse sentido da conscientização de ter a reabilitação como um todo, porque ele vive do corpo. Tem uma frase que o pessoal falava no futebol que o corpo do atleta é a empresa dele, é a casa dele, ele precisa estar bem para voltar a performar bem. Então ele entende que precisa seguir as fases. Às vezes ele quer que a gente antecipe, mas ele costuma seguir até o final. Para o atleta amador recreativo, às vezes por ter um trabalho que não exige tanto fisicamente dele, e até porque, querendo ou não, se ele for procurar um serviço de alta qualidade, a gente sabe que o valor financeiro da reabilitação vai ser mais alto. E aquilo, ao longo de 9, 12 meses, pode se tornar um pouco oneroso para ele. Então, alguns pacientes, às vezes, querem sair antes do tempo. E a gente, enquanto profissional da saúde, tem que conscientizá-lo dos riscos que aquilo pode ser. Então, seguir o passo a passo direitinho, passar por todas as fases com os devidos critérios de progressão, até chegar na alta e receber essa alta, é o caminho mais sensato a se fazer. Então você precisa fazer com que o paciente entenda o valor de seguir toda essa reabilitação para que ele volte a ter o joelho mais próximo possível. Eu até brinco que com meus pacientes eu falo assim, olha, um joelho forte é uma vida normal de novo. E forte não no sentido só de força, mas no sentido de que ele seguiu toda a reabilitação e o joelho dele está pronto de novo para fazer o esporte. Com certeza. Vinícius, muito obrigado por a sua disponibilidade, por todo o seu conhecimento, por trazer esse tema pra gente. Como eu falei, eu tenho uma história com a LCA. E eu gostei da história. Eu queria muito entrevistar alguém que falasse sobre esse tema, então casou muito, que deu muito certo. E felizmente eu te conheci naquele evento. E é muito legal quando a gente vai fazendo conexões de pessoas que inspiram a gente, pessoas que fazem um trabalho muito bom pela fisioterapia, que é o que a fisioterapia merece, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui. E eu queria que você deixasse aí os teus contatos, a rede social aí pro pessoal te conhecer. Pronto. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Foi uma grande honra estar com você aqui. Quando você falou comigo naquele dia, eu até fiquei um pouco inquieto, porque naquela semana específica eu não podia. Eu até brinquei, eu disse, na próxima não vai ter nada que vai me impedir. Hoje, a primeira aula dos meninos no jiu-jitsu, teve a situação do cachorro que eu comentei com você, eu disse, mas eu vou estar lá. E foi muito bom bater esse papo com vocês, é sempre gratificante falar de fisioterapia. Eu sempre falo que se for para falar de fisioterapia ali, eu perco a noção do tempo e preciso estar à disposição. E quem quiser me conhecer um pouco mais, acompanhar meu trabalho, pode me verificar as redes sociais, o Instagram, é o @Vinícius Souza Físio, tá? Sempre gosto de trazer algum artigo para a gente discutir, mostrar um pouco do dia a dia, do que eu faço ali com os pacientes. E fiquem à vontade, estou aberto aí, caso alguém queira perguntar alguma coisa, mandar alguma dúvida, pode mandar lá que a gente vai estar à disposição para receber, tá bom? Show, obrigado, Vinícius. Gente, se você gostou desse episódio, já deixa seu like aí, já encaminha para alguém que precisa ouvir mais sobre essa reabilitação de ligamento cruzado anterior, ou alguém que já teve uma lesão, uma ruptura, seja parcial ou total, ou alguém que tem interesse sobre isso. Se você é paciente também, deixa aí pra gente nos comentários. Se você tá ouvindo no Spotify, avalia pra gente, segue a gente. E a gente também tá lá no Instagram com Raciocina Comigo Podcast. E eu te vejo no próximo episódio.